Boa tarde. Hoje você vai ver no Almanac que a semana foi de problemas na saúde. Em São Luís, o Socorrão 1 deixou de atender os casos menos graves e no interior, vacinas vencidas eram aplicadas em crianças. Você vai ver também que uma menina de 14 anos matou outra de 13 em uma discussão por conta de um namorado. São Luís é uma das capitais com maior número de dívidas por precatórias. A Secretaria do Estado do Meio Ambiente interdita novos pontos da orla da capital. E tudo sobre as comemorações da Semana da Mulher. O Almanac Guará, a sua revista eletrônica semanal, está apenas começando. O Almanac Guará começa com uma péssima notícia aos turistas e banhistas da capital. É que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado interditou 5 pontos da orla de São Luís, após uma nova fiscalização. O repórter Joelson Braga tem mais informações. Esta semana, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais divulgou um novo relatório sobre as condições de balneabilidade das praias da região metropolitana. Segundo o documento, 6 trechos da orla de São Luís estão impróprios para o banho e 5 pontos foram interditados pela Secretaria. Foram monitorados 17 pontos distribuídos pelas praias da Ponta da Areia, São Marcos, Calhau, Olho d'Água, Praia do Meio e Araçagi. Entre os trechos interditados estão a foz dos rios Calhau, Pimenta, Claro, Jaguarema e Olho d'Água. As amostras foram coletadas no período de 27 de janeiro a 4 deste mês, em séries de acompanhamento semanal. As péssimas condições de balneabilidade, segundo a SEMA, se dão por conta do período chuvoso e das altas temperaturas. É que as chuvas terminam lavando as galerias que podem estar contaminadas com fezes de animais. E isso tudo é arrastado para os rios, que terminam desembocando no mar. Joelson Braga, para o Almanac Guará. Bom, ontem uma notícia deixou muita gente sem amparo. O maior hospital público de São Luís, o Socorrão 1, suspendeu os atendimentos de emergência. O motivo é a superlotação. A suspensão do hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1, aconteceu depois que o hospital ultrapassou 75% da capacidade de atendimento. Os pacientes que procuraram o hospital e que tinham procedimento de baixa complexidade não foram atendidos. Hoje foi o dia que chegamos a 230 pacientes internados numa estrutura de 130 leitos. Chegou ao ponto de saturação em que não é possível, praticamente a gente fala como colocar nenhuma bolha de ar dentro do hospital. Então o que foi feito? Nós interrompemos temporariamente os atendimentos dos pacientes que não foram classificados como grave. Bom, a Prefeitura Municipal de São Luís informou que ainda na manhã de ontem, sexta-feira, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, iniciou a transferência de 30 pacientes do Socorrão 1 para o Hospital da Mulher e as unidades mistas do Itaquibacanga e do Bequimão. A Prefeitura disse ainda que está em fase de estudo para solucionar a médio prazo o problema de superlotação enfrentado pelo Socorrão 1 e Socorrão 2 e que ainda ontem à noite os serviços de emergência do Socorrão 1 voltaram a funcionar. E nesta sexta-feira também a governadora Rosiana Sarney autorizou o início das obras do Hospital Macro-Regional no município de Caxias. De acordo com a governadora, a unidade vai voltar a funcionar em 2014, aliás, será inaugurada em 2014. Bom, e a gente vai ver agora, continuar falando sobre saúde. Esta semana a TV Guará recebeu uma denúncia de uma mãe da cidade de Presidente Médici, que fica 416 quilômetros de São Luís. O filho dela, de apenas 5 meses, teria recebido vacina com lote vencido. O caso chamou a atenção pelo perigo à saúde de outras crianças que podem ter tomado a mesma vacina vencida. O caso aconteceu no município de Presidente Médici, que fica localizado a 189 quilômetros de São Luís.
A cidade atualmente tem cerca de 6.374 habitantes e contam com um sistema de saúde reduzido e que passa por problemas. Situação que complicou a vida de Claudiane Santos Guimarães, de 23 anos. A autônoma levou o filho de 5 meses para tomar a segunda dose da vacina contra o rotavírus e levou um susto quando percebeu que a vacina estava vencida há 4 meses. Ela me disse que qualquer coisa que ele sentisse era para me correr lá e levar para ela. Qualquer coisa que ele sentisse, de imediato ela ficou assustada, né? Aí tem mães que foram arrancados o selo que comprovava que a vacina estava vencida. Foi arrancado o selo da carteira delas. O do bebezinho está na carteira, eu tenho como provar, né, que realmente estava vencida. No selo anexado ao cartão de vacinação, é possível observar que a data de validade ultrapassa o seu tempo de uso. Ela deveria ter sido descartada em agosto do ano passado, mas ainda foi reaproveitada em dezembro do mesmo ano. Após observar que o filho teve o comportamento alterado, Claudiane procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência para denunciar o caso. O documento mostra que o bebê apresentou uma febre de 40 graus por 2 dias e, quando completou 72 horas após a aplicação da vacina, teve diarreia. Além de Alan, outras 10 crianças também tomaram a vacina e tiveram uma baixa na imunidade. Agora, para reverter essa situação, o bebê precisa tomar 4 tipos de medicamentos e um deles controla a febre. Eu trouxe ele para cá para fazer um tratamento com ele. Ontem ele teve 40 graus de febre, né? Correndo o risco de ter uma convulsão a qualquer momento. Hoje ele está melhor porque está tomando vários medicamentos e está sendo acompanhado pelo pediatra. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, é de inteira responsabilidade dos funcionários a fiscalização, o recebimento e armazenamento das vacinas, inclusive também o controle dos prazos de validade. Estamos sabendo desse caso, já orientamos o município o que eles têm que fazer, né, que é fazer o relatório, encaminhar para nós iremos analisar juntamente com a médica infectologista que nos auxilia nessas questões e com certeza a gente vai no município averiguar o que está acontecendo, o que está acontecendo realmente. O clima na Câmara de Vereadores, com os parlamentares questionando cada vez mais as ações da Prefeitura. Os gastos do governo estadual foram questionados na Assembleia. As informações da política é com o repórter Joelson Braga. Olá, Ana Tereza, boa tarde. 2 fatos políticos chamaram a atenção nesta semana. Primeiro foi aqui na Câmara Municipal. Aos poucos, a voz da oposição vai aumentando. Primeiro era só o vereador Fábio Câmara que fazia oposição ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Agora, toda a bancada do PTdoB pode se alinhar à oposição. Outro fato é na Assembleia Legislativa. O deputado Rubem Júnior questionou o gasto de 16 milhões do governo do estado só com o uso de aeronaves. Vamos acompanhar como foi o resumo político da semana. Na segunda-feira, na Câmara, o vereador Marlon Garcia, do PTdoB, usou a tribuna para falar contra o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a quem ele chamou de itinerante, mas que possui poucas ações práticas. Na semana passada, o vereador foi contundente quando membros da gestão Edivaldo Holanda foram à Câmara Municipal expor a situação financeira deixada pela gestão Castelo. Pretendo fazer oposição, é o que o partido delibera. O partido tomou uma decisão em 2012 em apoiar o João Castelo e provavelmente nós ficaremos na oposição. Mas nós vamos ter uma reunião ainda ou no começo da semana ou no início da semana que vem, para a gente tomar a decisão para que lado o partido vai pender. Na quarta-feira, a sessão da Assembleia transcorria morna, sem discussões acaloradas. Mas o discurso do deputado Rubem Júnior mudou o curso dos trabalhos. O deputado do PCdoB disse que o governo contratou 16 milhões de reais para uso de aeronaves e questionou por que a Casa Civil gastou mais que outras secretarias. Ele ainda se referiu a gasto do então secretário Luiz Fernando, pré-candidato ao governo do estado. Olha, na verdade é uma quantia absurdamente grande. Em 2012 gastaram 9 milhões de reais só com helicóptero e jatinho na Casa Civil. Para comparar, a Secretaria de Segurança gastou apenas 2 milhões, ou seja, com o dinheiro que gastaram na Casa Civil, dava de se alugar 5 outros helicópteros e distribuir melhor no interior do estado do Maranhão. Alguns deputados da base governista trataram de apagar o incêndio.
Alexandre Almeida, que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, rebateu as críticas e disse que se o objetivo de Rubens Júnior era atingir Luiz Fernando, ele errou o alvo. Na verdade, esse valor não existe. A preocupação que foi trazida pela oposição aqui foi em relação ao governo do Estado, que está fazendo de tudo para estar mais presente nos municípios através dos planos e das ações que já foram planejadas. Agora, Ana Tereza, na próxima segunda-feira é esperada a discussão do 14º e do 15º salários dos deputados estaduais maranhenses. Já foi derrubado na Câmara Federal e a expectativa é que o mesmo aconteça no Parlamento Estadual. Eu volto com você. Boa tarde. Obrigada, Joelson. E São Luís é o município do Maranhão com maior número de precatórias a pagar. Mas você sabe o que são precatórias? Muitas pessoas desconhecem que essas dívidas do poder público são reconhecidas judicialmente. E o TJ tem se preocupado em agilizar o pagamento desses processos. Precatórios são dívidas do poder público reconhecidas judicialmente e são devidas após o julgamento de processos relativos ao não pagamento de serviços, indenizações ou qualquer prejuízo requeridos por pessoas físicas ou jurídicas aos governos federal, estadual ou municipal. Mas, além do reconhecimento judicial, para receber o precatório, é preciso ainda ter um pouco de paciência. É que alguns municípios, como São Luís, que já possuíam dívidas antes da aprovação da emenda número 62 de 2009, podem parcelar o pagamento do precatório em até 15 anos. São Luís, inclusive, é o município maranhense com o maior número de precatórios devidos, 42 milhões de reais até 2012. Para os estados e municípios que não entraram no regime especial, o prazo é outro. Os que chegarem até 1º de julho deverão ser encaminhados ao governo do estado ou ao governo municipal para que estes incluam no orçamento para fazerem o pagamento, ou seja, a quitação, até 31 de dezembro do ano subsequente. Ao final das contas, a gente tem aí que os governos, os entes públicos têm cerca de 18 meses, até 18 meses, para fazerem o pagamento a partir do momento em que estes tomam conhecimento através dos diversos requisitórios. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o primeiro semestre de 2012, os estados e municípios brasileiros acumularam dívidas de 94,3 bilhões de reais em precatórios. No Maranhão, a OAB indica que o estado ingressou o ano de 2013 com cerca de 420 milhões de reais em precatórios não pagos. É a Justiça que determina que os estados, os municípios e a União reservem recursos no orçamento para fazer o pagamento das dívidas. E segundo o juiz José Nilo Ribeiro, o acúmulo de processos se dá principalmente pela inadimplência dos devedores. O acúmulo decorre, na maioria das vezes, quase sempre, da inadimplência dos entes públicos, ou seja, da resistência em se repassar ao Poder Judiciário aqueles valores que são devidos e que deveriam ter sido incluídos nos orçamentos dos anos subsequentes à notificação para o regular pagamento. Para agilizar o andamento dos processos, o Tribunal de Justiça do Maranhão criou uma central, que vai concentrar todos os procedimentos relativos às tramitações dos precatórios. Essa coordenação foi criada, para ela foi designado um juiz para auxiliar o presidente na condução desses processos e também a coordenação passou a ser integrada por servidores exclusivamente do quadro de servidores do tribunal. Isso para dar um caráter de maior estabilidade ao setor durante os anos, o decorrer dos anos. O Almanac Guará vai para um rápido intervalo, não muda de canal que a gente volta já. Ontem, uma menina de apenas 13 anos foi assassinada por outra de 14 anos. O crime aconteceu após uma discussão entre as duas por causa de um namorado. Na hora da briga, a adolescente de 14 anos pegou uma faca e desferiu vários golpes na vítima. O caso foi registrado no plantão central da Refesa e vai ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança.
E sexta-feira, 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e ao longo da semana a TV Guará exibiu uma série de matérias em homenagem a essa data que marca a luta das mulheres por melhores condições de vida. A semana foi toda de reportagens especiais pelo Dia Internacional da Mulher. Na terça-feira, falamos sobre a reivindicação de medidas cautelares em favor de mulheres vítimas de violência. Aqui também contamos a história de duas mulheres que se destacaram e hoje ocupam cargos de gerência e atuam no ramo empresarial. Na Câmara de Vereadores, um painel homenageou a todas, com uma sessão totalmente dedicada a debater questões do universo feminino. Tema que também foi debatido em um encontro preparado pela TV Guará, em parceria com o Shopping da Ilha. E ontem à noite, a TV Guará ainda apresentou um especial com a cantora Fabrícia, dedicado a elas, mulheres. Agora cá para nós que vale lembrar que todo dia é Dia da Mulher, né? Não é fácil vencer as barreiras do preconceito, ser mulher, mãe, trabalhadora, os desafios da vida moderna não param. Então, parabéns especial do Almanac Guará a essas verdadeiras guerreiras da vida. E neste domingo, amanhã, será realizada uma corrida dedicada a elas. Cada ano que passa, cresce o número de mulheres que decidem participar de maratonas. Esse aumento seguiu uma tendência mundial. Em 2012, elas representaram 42% dos finalistas nas corridas. Simone Vale já participou de 3 maratonas internacionais e várias competições estaduais. Para ela, a disciplina é o segredo do sucesso. Foram várias corridas e várias etapas que eu participo de corrida. Não é só uma, assim como outras também aqui em São Luís sempre participo. Em São Luís, o número de mulheres em competições também vem crescendo e motivando eventos como a Corrida Rosa Choque, que é direcionada para atletas e para corredores de final de semana. Thaisa Noana encarou o evento como um desafio e promete realizar a prova com tranquilidade. Acho que a corrida ela estimula até o bem-estar, né, melhora a qualidade de vida e a gente sempre quer se superar em cada corrida, fazer um tempo melhor. As provas de 5 quilômetros acontecerão no bairro do Calhau e as de 10 vão começar no Clube da Caixa e serão finalizadas no retorno do Ipen. A largada desta grande corrida deve acontecer às 7 da manhã deste domingo e a expectativa é que cerca de 150 mulheres participem deste evento. Essa já é a segunda, nós já começamos a nossa primeira corrida exclusivamente para mulher, foi feita ano passado, essa já é a segunda edição. Então, a partir da primeira, teve uma procura muito grande e a gente resolveu fidelizar essa data em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, fazer uma corrida só para as mulheres. Tá aí uma boa pedida para o final de semana. Cultura, qualidade de vida, esporte são os temas do próximo bloco no Almanac Guará. Voltamos em instantes. O período chuvoso aumenta a presença de fungos, ácaros. Com certeza você já deve ter aberto seu guarda-roupa e encontrado roupas, sapatos, bolsas cheias de mofo. Esse período é terrível para quem sofre com as alergias. E esse é o nosso tema de hoje no quadro Qualidade de Vida. Cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia, mas segundo os especialistas, só quem tem uma predisposição genética pode desenvolver o problema. A mais temida delas é o edema de glote, conhecida como garganta fechada. Ela pode ocasionar a morte da pessoa em minutos. A rinite alérgica e a asma são as doenças alérgicas mais comuns na humanidade atualmente. Cerca de 30% da população apresenta rinite alérgica e ou asma. Os inimigos dos alérgicos muitas vezes são invisíveis. Estão no ar que respiramos. Neste clima chuvoso, por exemplo, a umidade e o calor favorecem a proliferação de diversos tipos de ácaros e fungos, causando a rinite alérgica ou outro tipo de alergia. Mas alguns cuidados no dia a dia podem evitar esse processo alérgico. O tratamento da alergia é um tripé.
Então, o primeiro ponto é tentar, na medida do possível, evitar o contato com os ácaros e os fungos no caso. Então, seria um ambiente arejado, com maior quantidade de ventilação possível, evitar acúmulo de coisas, papéis, livros, ter o mínimo de coisas possíveis, principalmente no quarto do alérgico, né? E essas condutas principalmente no ambiente de casa mesmo, na cama, no colchão, etc. Tratamento eu faço desde 2006 e eu recomendo para as pessoas que têm algum tipo de alergia. Bom, vamos falar agora de esportes e hoje tem luta. O kickbox tem aproximado as fronteiras entre Maranhão e França. Um intercâmbio entre esses lutadores mostra como o esporte rompe barreiras. A aula tem um sotaque diferente. Dá para perceber que o professor é francês. Mas nem por isso os alunos deixam de aprender. Isso que é o bom da língua e do esporte, porque eu acho assim, claro que você falar outras línguas facilita, mas mesmo quem não fala, ao ver os movimentos, dá para entender e dá para fazer essa troca de experiência. O francês Dominique é professor de kickboxing, esporte de combate em pé com chutes e socos. Esta é a 6ª vez que ele vem ao Maranhão. O convite veio do professor de boxe Fábio, mas foi através de outra modalidade de luta que o francês começou a se interessar pelo Brasil. Tudo partiu do início da questão da capoeira, ele veio da capoeira. O pessoal da capoeira do Maranhão começou a interagir com o pessoal da França, até porque hoje a cultura, existe uma verba a qual eles viajam, e nisso a gente conseguiu fazer esse intercâmbio e trazer um Dominique que é de uma outra modalidade. No Maranhão, Dominique traz a experiência de já ter enviado atletas para lutarem na Tailândia, o berço do Muay Thai. O Muay Thai é similar ao kickboxing, mas se difere das outras artes marciais por utilizar o que eles chamam de 8 armas. Além dos socos e chutes, tem cotoveladas e joelhadas. É a luta mais completa em pé. O francês conta que 35 alunos da academia dele já participaram de campeonatos no país e que o Muay Thai é tão popular na Tailândia como o futebol no Brasil. O Muay Thai é o futebol do Brasil. Este jovem de 14 anos já teve o privilégio de competir na Tailândia e ficou em 4º lugar em uma competição com 80 lutadores. Ele conta que a competição foi dura, já que na Tailândia o Muay Thai é como se fosse uma disciplina da escola. As crianças crescem aprendendo a lutar. Por isso, aprender com uma potência do esporte no mundo foi uma experiência inesquecível. Na França, o professor Dominique também trabalha com crianças carentes e também utiliza o esporte para tirar jovens das drogas. Para ele, o intercâmbio no Maranhão é gratificante. Como ele afirma, o esporte rompe barreiras. É verdade, o esporte rompe barreiras. E o Almanac Guará termina aqui. Obrigada pela sua companhia. E como hoje é sábado, prepare com carinho a sua programação e tenha um ótimo final de semana.